Olá, estamos hoje aqui para a segunda parte, conforme prometido, do nosso programa com o Eduardo Filetti, nosso médico veterinário preferido, continuando naquele debate importante que é a violência da nossa sociedade e como que certos comportamentos servem de mau exemplo tanto para os jovens como para as crianças, em relação, por exemplo, ao cão-orelha, recentemente, que traumatizou o país todo, traumatizou inclusive internacionalmente. Vários países se posicionaram, até os Estados Unidos. Houve uma grande pressão para caçar o visto das pessoas que foram para lá, né? Os meninos e a família estavam pensando até em fugir para a Austrália, fugir para os Estados Unidos, e parece que a repercussão foi muito negativa. Os Estados Unidos são um país que, desde que eu me entendo por gente, eles veneram os cães. Os cães fazem parte da família. Quando aqui no Brasil ainda essa proteção animal ainda estava muito incipiente, nos Estados Unidos, eu me lembro que a minha tia, eu era criança, minha tia era secretária do cônsul da Noruega naquela época, ela tinha inglês fluente e ela dizia que o cachorro estava na frente do dono da casa. Primeiro era a mulher que mandava, a mulher mandava, os filhos, o cachorro, e o último era o dono da casa, que era o pai de família. Tanto era o amor e as homenagens pelo cão, que era considerado uma pessoa da família, né? E aí nós temos um cão comunitário que era de uma comunidade, que era a praia todinha, muitas pessoas. Não era um cão de rua, era um cão comunitário, porque em Santa Catarina existe lei criando essa figura do cão comunitário, que é a comunidade que trata do animal, com casinha, levando no veterinário. Havia algumas pessoas que eram responsáveis pelo cão, alimentá-lo, tratá-lo bem. O que se diz dele é que ele tinha um dono que morreu e ele não se acostumou mais a outro dono. E aí ele ficou pertencente a essa praia todinha. Filetti, não há internação, nós falamos no programa da semana passada, não há internação prevista para quem maltrata animal. Até bem pouco tempo, tratar mal um animal era considerado crime ambiental. Recentemente, o direito reconheceu o direito dos animais cíveis, né? Mas o direito penal ainda está um pouco atrasado. Quando você maltrata um animal, não é como se tratasse mal ou matasse uma pessoa. Então, você acha que a legislação podia ajudar nisso? A legislação penal ser mais incisiva em relação às penas de uma morte de um animal? Quem mata um cachorro, será que é um passo para matar uma pessoa, uma criança, quem sabe? Sim, sim. Eu acredito que você falou uma coisa muito importante, que é a questão do homem no outro programa, né? Do machão, né? Do Valdir Soriano, essas brincadeiras todas. Sim, do sim. Machão, matar, que isso já vem, né? Já vem. Mas hoje também, se você pegar, acho que no Litoral Sul, não vou citar a cidade aqui, mas acho que uma mulher de 46 anos matou uma namorada de 28. Parece Sim. que ele ameaçou a filha, não sei o quê, tal. E ela pegou o revólver, era atiradora, era CAC, ela Sim. matou ele. Saiu até no noticiário e tal. Então também tem aí também a mulher também, de uma certa maneira, ou se defendendo, porque ela pagou a fiança e saiu, ou se defendendo, ou de uma certa maneira também praticando essa violência, porque, na verdade, quando a pessoa mata, né, não estou dizendo nem o homem, por exemplo, que matou porque a mulher não quer mais saber dele, então não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém, que está tratando uma mulher como posse. Mas no caso da mãe, por exemplo, no caso da mãe, que viu o cara assediar a filha dela menor, e ela foi e matou, né? Claro que a gente que tem uma formação cristã repudia esse comportamento de uma vida, né? Mas o que se passou na cabeça dessa mulher? Ela tem uma arma, ela tem uma formação de defesa pessoal.
um perigo iminente para a filha, porque se ele não conseguiu naquela hora, ele vai conseguir de outro jeito. Ele vai cercar a menina. Sim. Então, inclusive temos até, e logicamente que a maioria é muito ilibada e tal, mas temos até um juiz do STJ, né? Sim. Que ele está afastado por assédio. Acabou de ser afastado, por assédio, e a tendência dele é ser aposentado, né? Porque tem uma declaração da secretária, que eu também, ele vai ter todo de defesa, né? E tem uma declaração de uma, sei lá, uma estagiária. Então a coisa complicou para ele bastante, né? Então você vê que também não é classe social, né? Não é. Isso aí é um impulso. É um impulso. Né? E muitas vezes a pessoa não procura ajuda, porque pode procurar terapia e tudo mais. Esse tipo de condição, ela não é passível de cura, ela é passível de terapia. Tratamento. De terapia. Controle, né? Controle. Mas pedofilia, atração por menor de idade, atração por criança, tudo isso, e até violência contra animal, são comportamentos compulsivos e que realmente representam perigo para a sociedade. Por isso a internação. A internação de menor para ter um tratamento contínuo, quem sabe recuperar. Mas muitas vezes é irrecuperável. Por isso que muitas pessoas pensam em matar. Mata, se livra. Claro que a nossa formação cristã não permite olho por olho, dente por dente. Porque senão acaba todo mundo com um olho só, ou cego, né? A lei de Talião não se usa mais. Mas precisa coibir, porque se for a família, como a gente viu no caso Orelha, a família tomou a frente e fez um obstáculo em volta. Eles estão indo no aeroporto, foram viajar. Saiu do foco. Aí a polícia, sei lá o que aconteceu, agora o Ministério Público mandou reabrir, mandou exumar o cachorro, cogitaram, o veterinário desmentiu, mas cogitaram até que foi atropelamento. Quer dizer, então começa a haver aí esconder os fatos. E isso é ruim porque a sociedade tem perigo. Sim, o veterinário, ele quando não fala que é atropelamento, ele resolveu exumar para ver quem está certo, né? Exatamente. Então, mas assim, na verdade ali tem câmeras, tem gravação, né? É diferente o cachorro atropelado de um cachorro judiado, né? Sim. Diferente, sim, né? Sim. Então, quando é atropelado, geralmente é numa via pública, ali nessa praia, que é uma praia turística, tem muitas câmeras, né? 50% dos atropeladores, da pessoa que atropelou para socorrer, teria uma chance de 50% de ter um socorro. É uma praia que tem muitas casas boas, tem muitos pescadores, muitos moradores. Alguém iria ver e falar, o cachorro está na via pública, foi atropelado. Então essas confusões são muito difíceis, né, Rosilma? Sim. Pode acontecer, mas é muito difícil de você... o veterinário que já tem prática, né? Sim. Todo veterinário, principalmente se ele for mais antigo, ele pegou desmentiu, é um senhor, eu vi, senhor, ele desmentiu. Esse senhor, ele pegou muitos cães atropelados, que era muito comum antigamente, o cachorro vivia na rua, naquela época o cachorro vivia semi-extensivo, nessa época, e o cachorro se atropelado. Então deve ter uma experiência enorme de cães atropelados, não atual, mas antiga, Sim. de animais envenenados e também de animais machucados. Então, às vezes é aquilo que, por exemplo, um advogado criminalista bom, que na prática, ele só vê a pessoa entrando no escritório dele, ele já 90% sabe se a pessoa tem culpa, se não tem culpa, do jeito que a pessoa entra, né? Sim, sim. Do jeito que a pessoa entra, do jeito que a pessoa fala. Né? Então, o veterinário dificilmente vai se enganar num caso desse. Ainda mais se for um jovem, talvez um jovem não se engane, mas um veterinário de mais que 30 anos de carreira, 20, dificilmente ele vai se enganar. Então, realmente, o animal foi judiado. E você vê, esses jovens, vamos supor se eles passassem desapercebidos, não tivesse câmera, tal, e apareceu morto o cachorro, tal. Eles são pessoas de classe alta, tudo bem, os pais trabalharam, isso aqui não estou discutindo, tomara que todo mundo fosse de classe alta, que todo mundo tivesse poder de compra e tal, mas aquilo, né, que Deus é mais para os outros e não me desampare, né? Sim. Então eu não fico com inveja quando eu vejo um cara de Jaguar, de Porsche, não. Pô, tudo bem, ele tá comprando, está dando emprego, está gerando emprego. Eu fico triste quando eu passo numa comunidade, vejo gente sem ter o que comer, né? Sim. Fico dessa desigualdade econômica e tal. Mas voltando para o cachorro lá, você vê, esses jovens vão fazer faculdade. Hoje as faculdades particulares têm uma porta mais fácil de entrar que na nossa época, né? Sim. Eles vão acabar ficando 5, 6, 7 anos na faculdade,
e por ter um nível assim de família, tal, eles vão conseguir, pegando professor particular, colando, ou sendo bons alunos mesmo, formar. E vão ser futuros médicos, médicos veterinários, advogados, psicólogos, juízes, promotores públicos, tal, que a maioria são pessoas boas, né, assim, na sua profissão, né, mas a gente tem que sempre crer no ser humano, mas eles vão ter esse psique de, né, ou o cara, por exemplo, gosta de beber, ou o cara gosta de criança, ou o cara gosta de matar cachorro, essa doença, eles vão levar para a vida deles, né? Ou seja, será que eles vão ser bons psicólogos para orientar um jovem? Será que eles vão ser bons psiquiatras, bons médicos, bons advogados, bons lixeiros? Não vão ser. Não vão ser. É isso que a gente está dizendo, né? Porque já é a distorção. Você estava falando no programa do sábado passado que antigamente, né, aquela formação do menino que matava passarinho com estilingue, matava gato, judiava do gato, às vezes não matava, mas judiava, né? Cachorro era mais difícil, né? Talvez por isso que repugne tanto a gente essa crueldade com o cachorro, porque o cachorro sempre foi um animal mítico, né? Todo mundo sempre até acolheu os animais de rua, dava comidinha na porta, mesmo que não fosse seu. Mas você estava falando, é que antigamente não se tinha consciência que tem hoje da proteção animal. Fala um pouquinho disso. O que mudou? Mudou muito, Rosilma. Quando eu comecei aqui em Santos, né? Muitas pessoas antigas lembram, não tinha proteção animal. Né? Tinha a Sociedade Protetora, né, que era na cidade, que era Bem-vindo do Céu Alves, o Paulo Costa, o Igor, essas pessoas. Tinha ali também na Conselheiro o Kennel Clube. Kennel Clube no Conselheiro, né? Mas era um Kennel Clube que era Oswaldo Riqueto, era o Silvio Golegan, o próprio Paulo Eduardo Costa, tal. Eu fui diretor técnico 20 anos de exposições, as exposições eram glamurosas, punha tapete vermelho, 6 pistas ao mesmo tempo, 1000 pessoas vendo lá no ginásio Rebouças, lá no Teatro Municipal, eram glamurosas, né? Também parou. Hoje as pessoas têm cachorro, mas não levam mais para exposição tanto como levavam, né? Isso em São Paulo, no Rio, ainda existe bastante gente que leva, mas nas cidades menores não tem nem mais exposição, coisa que se perdeu, né? Como se perdeu. Mas o que eu queria falar para você, às vezes, também é uma questão de educação. Eu morava num prédio clube, não vou citar o nome, porque mas mora num prédio clube bom no Gonzaga, tá? Mas mora muita gente, mas é um prédio bom. É muito procurado por jovens, estudantes e tal, né? Então eu morava num prédio de 150 metros, depois eu fui para um de 80, fui comprando, fui pagando e montei o apartamento, né? Beleza, tá. Aí eu separava o lixo todo. E no prédio, vamos dizer assim, 50% separava e 50% não separava. E a minha vizinha, né, uma gaúcha, assim, que era casada, ela falou assim, não adianta nada você separar. Ela falou para mim, porque Santos, na época, segundo ela tinha comentário, só consegue reciclar 30%. Sim. Aí eu falei, tudo bem, eu poderia falar que eu estou fazendo minha parte. Agora, se você for um cara pensador, eu sou muito observador. Eu acho que isso aí é um pouco de... A pessoa que tem um QI, assim, né? Eu consigo observar muito as coisas, né? Então, por que o morador de rua, ele mexe no lixo? Porque você não separa o lixo. Porque se só tivesse sujeira, tal, casca de ovo, tal, eles não iam mexer. Sim. Eles mexem porque você põe garrafa, porque você põe lata, então eles mexem para pôr lata. Então, o que você pode fazer? Tem aqueles velhinhos na rua que eles catam lata, que todo mundo conhece, que não são moradores de situação de rua, que não são bandidos, que não são delinquentes, são pessoas que por uma questão assim de vida, infelizmente estão no final da vida, talvez não teve ninguém para fazer um LOAS para eles, talvez não teve nenhum advogado, porque eu cuido dos carroceiros, mas talvez não teve nenhum advogado, falar, eu vou cuidar de você, eu sei que tem muito advogado bom que faz isso, eu sei, pega o cara da rua, você não tem nada, eu vou te arrumar uma aposentadoria aqui, vou fazer para você, o engrandecimento da pessoa. Então o cara está lá catando latinha na rua, tal. O que eu faço? Eu separo as latas, amarro num saquinho, deixo na minha garagem que é na rua. Quando eu vejo aquele velhinho passando tarde, quando eu chego do esporte para o esporte, eu chamo ele, falo para ele, quer tomar um café aqui do prédio? Cafezinho,
dou aquela latinha, ou seja, a gente restaura a dignidade. Separado para ele. Só que essa senhora gaúcha, que o gaúcho é um estado maravilhoso, eu só citei porque eu lembrei dela, mas não tem nada contra gaúcho, o gaúcho é um povo organizado, maravilhoso. Mas essa senhora gaúcha, pelo sotaque, que ela, como 50% do prédio, não separava o lixo. Então tinha santista, tinha paulista, tinha gaúcho, tinha carioca que não separava. Lógico, não é nada contra o gaúcho, pelo amor de Deus, tá? Gaúcho é um povo maravilhoso, heróico, briga, tal, tem história, tal. Então o que acontece? Ela não separava. E eu falei para ela, quando você não separa, o porteiro do prédio, os caras não vão separar. E vai ficar no contentor da rua. Esse contentor, o cara vai abrir e vai tirar a sua lata de cerveja. Ele que vai fazer a separação. Ele vai fazer a separação e vai jogar tudo. Vai. E aí o pombo vai lá se alimentar. E aí o pombo vai se contaminar com fezes humanas. Então você criou um ciclo. Então por que você vira lá no emissário submarino, você vira lá na Santa Catarina, os caras estão no contentor? Porque nós humanos, nós mais esclarecidos, nós que Deus abençoou com uma vida melhor, que podemos tomar uma cerveja, que podemos tomar um iogurte, que Deus abençoou a gente com emprego, com saúde, nós colocamos tudo no mesmo lixo. Então a sociedade erra. E eles que estão aí desamparados, perdidos, num mundo assim, ruim, né? Tá? Eles vão no nosso lixo. Se a gente separasse direitinho, mesmo as prefeituras não dando conta, iriam em outro departamento. E a prefeitura, putz, só posso reciclar. Prefeitura de Itapezinho, né? Não vamos falar daqui. Ela separaria 50%, os outros 50%, ela jogaria com lixo orgânico lá no destino final. Não ficaria na rua. Então, por que os moradores em situação de rua mexem no lixo? Porque nós que estamos estudados, nós mais capacitados, não separamos. Mesmo que a prefeitura não consiga reciclar todo o lixo, mas ela levaria o lixo teoricamente no caminhão correto e depois desovaria no local sem ter esse intermediário mexendo, né? Uma coisa para se pensar. Então vamos falar do cachorro. A sociedade evoluiu, mas nós não evoluímos no comportamento dos animais. As pessoas ainda judiam de animal, ainda acham que o animal não tem dor, ainda acham que pode deixar o animal sofrer. E nós, infelizmente, como não conseguimos, temos que voltar na Rosilma. Educação nas escolas financeira, educação do seu direito, seu dever e educação do direito dos animais. Sim. Dos deveres que nós temos com eles, que eles são seres que têm dor, são seres que podem ajudar o ser humano. É isso que eu acho que está faltando também. A gente tem que penalizar aqui em cima, Sim. mas tem que pegar uma geração que a gente pode mudar e falar da separação, do direito nas escolas, que é o projeto seu, eu falo para todo mundo, Sim. do direito nas escolas, do direito dos animais, né? Porque acontece o seguinte, eu me lembro que quando eu estudei o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Faculdade de Direito, eu já sabia que havia uma crítica, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio do Código de Menores, o Código de Menores, e aí essa conotação de menor era uma conotação ruim, porque menor era menor infrator. E tinha o Código de Menores que era só proibição, só crime. Então encaixava no crime e aí prendia o menor. Quando veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio aparentemente só direitos. E aí foi muito criticado no início. E aí quando eu dava aula de Estatuto da Criança e do Adolescente para as crianças, né? Eu comecei a aulas dar concorridas, hein? No Fundamental 2. Que os pais elogiavam, né? Isso, os pais elogiavam que a criança... Leonardo Delfino foi meu aluno no 9º ano do Ensino Fundamental 2 de Direito. Será que ele aprendeu direitinho? Ele aprendeu direitinho. Um abração pro meu amigo querido Leonardo Delfino, que já veio aqui, inclusive. Tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho na Prefeitura de Santos. Tal. Ele conhece... No Arquivo e Memória de Santos, e ele tem essa questão do digital, muito bom. Muito bom. E aí, eu ensinava para eles o seguinte, todo dia, nós fazíamos exercício disso em sala de aula. O direito não existe sem obrigação. Primeiro vem a obrigação. Você conhece a obrigação e cumpre, e daí nasce o direito do outro. Tanto que o direito só nasce em face do outro. Por quê? Porque direito não dá em árvore, dá em face do outro. O outro tem que conhecer a obrigação e cumprir para nascer o seu direito. Então, todo direito tem uma obrigação embutida, que lhe é espelho. Então, a cada direito corresponde uma obrigação que é o seu espelho. Então, o primeiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente: toda criança
tem que ser respeitada. É o direito da criança. Tá, aí eu dizia na classe, toda criança tem que ser respeitada. Então, você, vamos dizer, o Leonardo, você tem que ser respeitado por todo mundo aqui, não é isso? É seu direito. É. O que gera em todo mundo de obrigação? A obrigação de me respeitar. E aí a gente fazia esse exercício em sala de aula. Todo direito tem uma obrigação embutida. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente tem os direitos, mas cada direito tem uma obrigação embutida. Então veja. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a criança não entende isso. E quando você começa a falar isso, a pessoa fala, pô, se eu empurrar meu amigo ali, eu estou fora do meu direito. Se eu jogar uma bituca de cigarro na rua, eu estou fora do meu direito. Aí né? eles diziam assim, a minha obrigação é estudar. Não é. A sua obrigação é estudar, é direito seu. Quando você vai para a escola, você tem direito de aprender. Você está na escola exercendo um direito seu. A obrigação do professor te ensinar. Aí eles ficavam assim, né? Achando que estudar era uma obrigação deles. Não, é um direito. Você tem que exigir do professor que te explique. Quando você não entende... Ou seja, ele vai para a escola e fala, isso aqui é um direito meu, não é uma obrigação. Muda tudo, né? Muda tudo. É um direito que eu tenho de aprender. Aí ele começa a cobrar do professor as dúvidas, sempre respeitando, porque o respeito é mútuo. É obrigação e direito de ambos. Será que nós não temos que fazer o direito animal? Assim, esse também entrar... Porque a área é muito grande, né? Mas a gente tem que começar nas escolas. Sim. Porque o que já está meio podre, não dá, a gente Foi vai ter aí que nasceu punir. O direito do animal. O que está podre nós vamos ter que punir. E o que não está, nós vamos ter que melhorar. Foi isso que nasceu o direito animal. Na Alemanha não tem, na Alemanha porque era uma consequência do direito ambiental. Sim. Então, o direito animal, porque o animal está inserido na natureza. Porém, houve uma evolução. O direito do animal agora é um direito civil. Ele tem direito humano. Humano, não como nós. O nosso é direito humano, porque nós somos seres humanos. Mas seria, vamos dizer, direito canino, que é um direito civil. Ele tem direito de ser bem tratado, de ser alimentado. E a gente nem precisa cobrar do animal o dever, porque ele já vem com o dever embutido. Você, como médico veterinário, sabe disso. Ele vem com... a gente assiste certos vídeos na internet da defesa do cachorro. O cachorro se jogou na frente do soldado e levou o golpe de faca. O soldado não levou, ele levou. O cara morreu e o cachorro ficou o cara viajou 2 anos para uma guerra, o cachorro ficou esperando. O cara morreu, o cachorro ficou no túmulo. Tem esses exemplos. Nos Estados Unidos, tu vai em qualquer lugar, qualquer cidade assim, tá lá um cachorro. Esse cachorro foi o Bob, ele foi herói de guerra. Esse cachorro foi o Charles. O seu dono morreu, ele ficou 8 anos vindo todo dia no caixão. Tem exemplos de fidelidade maravilhosa. Nos Estados Unidos o cachorro é uma coisa assim, né? Eles veneram o cão, né? Os animais, veneram, né? Exatamente. Veneram os animais. Na Europa também tem, né? Você vê que na Alemanha, na Dinamarca... Evolução do povo, né, Filete? Povo, lógico. O povo evoluído, ele percebe como o espírito do cachorro é elevado. É elevado porque ele não quer nada em troca. E ele sacrifica a vida para te defender se ele percebe que o dono está em perigo. Sim, é um verdadeiro amigo, né? Verdadeiro amigo. E você vê na Alemanha, na Dinamarca, não tem mais esse negócio de idade. O cara, 10 anos, fez um crime, se acharem que ele não tem problema mental, tal, se tiver tratamento. Se não, é preso. Responde, é 15 anos, 8 anos no sistema, 8 anos no sistema de adolescente, o resto responde fora. E não tem isso, sai com o terço, sai tal lá, pena, acabou, né? Tem ali, se o cara estudar, diminuir pena, se o cara fizer serviço comunitário e tal. Mas não tem esse negócio de sair com o cesto e tal. Matou, vai ficar preso. A prisão, ela além de ser uma punição, ela o objetivo maior é recuperar. Quer dizer, tira ele da circulação enquanto ele está com essa compulsão e recuperar. Se for o caso, ensinar uma profissão, se for o caso, dar chance para ele se formar.
coisa que ele provavelmente não teve oportunidade. E se ele tiver algum problema, uma condição mental irrecuperável, também detectar isso e fazer terapia. E se ele não puder sair mais, não saia mais, porque ele pode botar em risco pessoas, animais, enfim. Então, esse é o objetivo da prisão. Não é simplesmente prender o cara e o cara sair pior do que quando entrou. Nosso sistema carcerário penitenciário também é comprometido. Sim. Muita gente diz, tinha que ser obrigado a trabalhar. Trabalhar do preso, ele é um direito do preso. E o sistema penitenciário não está preparado para proporcionar o trabalho, porque o trabalho, além de dar recursos para a família e para ele mesmo, ele ainda reduz a pena. Além da pena que ele cumpre preso, cada 3 dias ou 4 dias de trabalho é de pena que é a remissão, entendeu? Então, muitas vezes ele não consegue exercer esse direito que ele tem. Ele tem esse direito preso porque o sistema penitenciário não está preparado para isso, para proporcionar para ele isso. 1 minuto para suas considerações finais. Bom, acho que a sociedade tem que evoluir, nós falamos de vários temas aqui, é um tema muito amplo, né? Entra com a sociologia, entra com o direito, entra com a medicina veterinária, com a questão da proteção animal. Acho que evoluiu muito a proteção animal hoje, né? Hoje tem muitas... Quando eu cheguei, eu fazia proteção com as pessoas, né? Com a imprensa que ajudava, tal. A imprensa, hoje já tem as ONGs, os CIPs, umas recebem dinheiro e fazem, outras recebem dinheiro e não fazem, como todos os tipos de problema. Temos que ter cuidado com isso, né? Com doações, tentar ser mais assertivo, educar as nossas crianças e tentar punir, né, as pessoas que não estão se enquadrando nesse sistema que seria o correto, que você falou também. Obrigada pela presença. Eu queria fazer um programa duplo com você, como nós fizemos. A primeira parte dia 14, a segunda parte hoje, dia 21. Eu vi o seu vídeo, muito bom, se pronunciando sobre o caso Orelha. Eu acho que o programa nosso, tanto esse Jovens Pensadores, que está no 13º ano, como também o Pode Falar de Saúde, que está no 2º ano também, tem essa obrigação de trazer informação de qualidade para o nosso telespectador, e você, como sempre, é um baluarte aqui do programa, trazendo conhecimento na área de medicina veterinária e na vivência, né? Porque você é acadêmico de 3 academias e é escritor, é professor universitário. Estou preparando um artigo sobre esse tema. Isso. Sobre a humanização dos cães e a violência. Perfeito. É difícil de você integrar essas partes, sim, porque o artigo de um eu faço e de outro também. Sim. Aí eu tenho que fazer um artigo, conversando. Conversar com o outro, é isso aí. É isso aí. Eu já fiz os 2, agora eu tenho que fazer conversar. Obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado desse programa duplo. Era importante nós nos posicionarmos, o programa Jovens Pensadores se posicionar em relação a esse recrudescimento absurdo de violência que a gente tem visto contra a mulher, contra a criança, contra os filhos, né? Num casamento nós trouxemos aqui a Áurea Carvalho falando de guarda dos filhos também, tem sofrido violência quando os pais se separam, e os animais que só servem para nos trazer amor, cuidado, e estão sofrendo tanto com essa doença mental generalizada do ser humano. E espero vocês no próximo sábado, se Deus quiser.